Então, eu gosto de trazer esse estudo, primeiro porque a professora Labach, né, ela é uma das mais conceituadas aí, pesquisadoras nessas áreas. Como eu disse, ela tem um trabalho maravilhoso sobre como determinadas espécies arbóreas podem proporcionar uma melhoria no clima mais do que umas outras, em função do seu sombreamento, da composição da sua estrutura de folhagem, a questão da evapotranspiração e tudo mais, né? Então, esse estudo de Campinas é um estudo que eu acho ele bem legal, bem interessante. E aí eu queria falar um pouco de Colatina. Falar de Colatina pelo simples fato de que são pesquisas ou são dados que a gente foi a campo, a gente monitorou. Tem uma pesquisa que a gente ainda não terminou o artigo, que a gente monitorou uma residência em Colatina, uma residência em Linhares, uma residência em Aimorés, aqui nessa região, e fomos comparando o desempenho dessas residências com as estações meteorológicas e uma residência em Vitória, todas inseridas num contexto urbano, onde a gente agora está vendo exatamente o quanto as residências se afastaram da, dos dados da estação, e aí, em função disso, né, a pesquisadora está fazendo uma avaliação sobre exatamente onde essa residência está inserida no núcleo urbano, para que a gente possa ver o quanto ela se beneficiou ou não dessa inserção urbana, para que ela se distanciasse ou que ela se afastasse dos dados da estação, que são os dados que representam o clima daquele local. E, e a gente aproveitou e também trabalhou dentro do Instituto Terra, que é esse trabalho que ela tá para finalizar a escrita, mas que foi muito interessante porque a gente foi observando como que dentro do Instituto Terra, né, uma área de preservação, as temperaturas já eram mais baixas do que a residência, e olha que ali em Aimorés nós não estamos nem falando de uma grande metrópole. Bairro com residências baixas, e aí como o nosso equipamento lá dentro da reserva, da área de proteção, conseguiu dar diferenças de temperatura em relação a um lote urbano relativamente próximo dentro da reserva do Instituto Terra, né? Então, essas coisas vão só reforçando para a gente o quanto que esse fenômeno Ilha de Calu, assim como foi dito por outros pesquisadores, como foi dito pela professora Margarete Trindade, Trindade Amorim, de que, e a gente viu outros autores falando que isso não é uma premissa, uma prerrogativa ou uma exclusividade de grandes metrópoles, né? E a gente viu isso acontecendo ali. Espero que a gente consiga esse ano ainda fazer uma publicação sobre o tema. Mas, como eu disse, nosso Instituto Federal está sediado aqui. Colatina tem uma fama de ser uma cidade quente, né? O apelido Calortina, né? Carinhosamente dado ao nosso município, assim como Cachoeiro também disputa esse título aí de cidade quente. A gente sabe que o Nordeste, o Noroeste e o Norte do Espírito Santo tem registrado temperaturas elevadas. Ecoporanga, há pouco tempo, saiu aí como a cidade que registrou uma das temperaturas mais altas do país, né? Então, enquanto eu fazia o meu mestrado sobre zoneamento bioclimático, sobre desempenho térmico das edificações, sobre as propostas de revisão do zoneamento, que culminaram com aquela que eu apresentei brevemente para vocês, eu me deparei com essas medições da estação meteorológica e com a fachada de um edifício, onde esse descolamento, né, das temperaturas ao longo do dia foi indicando que era um campo para a gente se debruçar um pouco e tentar entender o quanto esse fenômeno de ilhas de calor estava acontecendo aqui na região, né, do nosso instituto. Então a gente pode ver um pouco com dados coletados e informações práticas, um pouco dessa teoria que a gente está trazendo para vocês, né, já que é um módulo curto aí, com tantas coisas para a gente ver, né? Ainda temos que chegar na etapa aí da acessibilidade e tudo mais,
mas pelo menos para a gente ver um pouco e entender esse fenômeno de uma realidade que eu vivo aqui com os meus alunos, né? Então, esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, já tem 8 anos aí. Percebam, a gente pegou 4 pontos na cidade. Esse ponto aqui, ele é bem próximo. Aqui, isso aqui é o Rio Santa Maria, logo aqui em cima está o Rio Doce, né? Então, para quem não conhece Colatina. E aí a gente tem aqui essas edificações baixas. Essa foto foi tirada exatamente desse ponto aqui, de costas para o rio. Então a gente vê como esse edifício, que foi o edifício que eu monitorei durante o meu mestrado, ele está relativamente próximo a esse delta aqui, essa área aberta, arborizada, que tem um canal de ventilação, tem uma lâmina d'água, que é exatamente onde vai encontrar aqui com o Rio Doce. Esse ponto aqui, essa área toda aberta, arborizada, é o campus do nosso Instituto Federal. Ele fica um pouco mais elevado, aqui abaixo vocês podem ver o Rio Doce. E esses 2 pontos são pontos centrais, né? Aí a gente já começa a perceber aqui, né, uma rua estreita, sem arborização, com uma massa construída sem afastamentos no nível do pedestre. Essa aqui é a principal rua do centro, a Getúlio Vargas. O equipamento foi instalado aqui na fachada, né? A gente precisou instalar esses equipamentos um pouco mais altos, né? Por uma questão de vandalismo, né? Garantir que eles não ficassem na altura da calçada e qualquer pessoa pudesse depredar esses equipamentos. Então a segurança foi um fator importante na instalação deles. Então ele ficou um pouquinho mais elevado. Nesses 2 a gente procurou manter bem próximo as mesmas alturas de medição, né? E aí percebam, quando a gente fez as primeiras medições, as máximas encontradas ali no delta do rio e tudo mais, ou no IFES, e o que a gente foi encontrar aqui nesse centro foi uma coisa um pouco assustadora, quando a gente começou a ver a diferença que estava dando para outros sítios, né? E isso meio que nos assustou. E o detalhe, a gente falou há pouco do calor sensível, das condensadoras de ar-condicionado, o aquecimento do entorno. Esse equipamento estava numa fachada onde em volta dela parecia aquela fachada, próximo ao equipamento, parecia aquela fachada que eu mostrei para vocês em outro momento da aula, repleta de condensadores de ar-condicionado, né? Que a gente brincou que a condensadora está fazendo o papel de revestimento de fachada, né? E aí, depois veio uma outra pesquisadora, que foi a Santos, a gente ampliou as áreas, os pontos de medição, a gente conseguiu adquirir mais equipamentos, a gente pegou um ponto aqui logo na chegada da cidade, que era o IDAF, né? Aqui, um prédio baixo, na confluência de 2 ruas, outros pontos mais centrais aqui e 2 pontos no Instituto Federal. E aí foi muito interessante como a gente percebeu que os pontos do centro, né, principalmente esses pontos aqui nas áreas mais centrais, foram apresentando temperaturas mais elevadas do que, por exemplo, pontos do próprio campus do Instituto Federal, ou aquele ponto que eu falei logo na chegada na cidade, que é na confluência de 2 ruas. Então, ele ainda não pega esse estreitamento de ruas com uma grande massa construída, e a gente viu como esses pontos mais abertos, com maior porosidade urbana, ou o que a gente chamou de franja urbana, que foi o campus do Instituto Federal, eles puderam ter desempenhos muito mais satisfatórios do que esse miolo. Esse ponto 5, então, ele foi algo muito gritante. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas na pesquisa da Santos, inclusive, ela mapeou uma escala de cores que nós estamos colocando no revestimento das fachadas. E ao longo desse ponto 5, a quantidade de edifícios com granitos, pastilhas, azul escuro, verde musgo, preta, era muito maior. Enquanto que um ponto como esse aqui, que além de contar com a porosidade urbana, as edificações são pintura em cores claras. E isso ficou muito evidente quando a gente, principalmente quando a gente achou máximas diárias, né?
Então é por isso que eu falei, vamos tomar um certo cuidado, nos interessa entender as médias. A média foi em torno de 3 graus, mas para a gente também não começar igual aquela história do Kentucky que a gente falou de 10 graus, achar que ao longo do dia é 10 graus. São os picos que a gente tem e vocês vão ver isso numa outra pesquisa, porque né, esse estudo ele foi sendo conduzido ao longo de alguns anos aí. Então, isso só reforça e só mostra aquilo que a gente veio falando um pouco sobre a teoria e as medições aqui na prática nos mostrando. Ah, tá aqui. Ela colocou né, aquele ponto que está dando uma coisa absurda né, de diferença. Aqui que eu falei para vocês, ó, tem uma rua que vem aqui, outra rua que vem daqui e, apesar de estar aqui, o instrumento estava instalado aqui, né, nessa frente. Então, como é que ele conseguiu ter um bom desempenho, como é que ele conseguiu ser melhor, e em compensação aqui, o nível de cor que ela foi pegando, e a gente vê como que esse entorno aqui era muito escuro. Esse ponto também tinha aqui, né, algumas fachadas mais escuras, mas ele se beneficiou um pouco dessa condição desse aberto, dessa praça, que ajudou a ele ter um desempenho não tão pesado quanto esse aqui, percebam? Mais miolo de quadra, e é uma quadra muito adensada, no nível do pedestre, até o segundo, terceiro pavimento, praticamente não existe afastamento. E isso repercutiu nos resultados, né? Depois, essa mesma aluna, ela trabalhou com algumas simulações, pegando um trecho da cidade, num programa de clima urbano, que é o EnviMet, e aí foi interessantíssimo ela ver quando ela pegou o cenário real, quando ela pegou o segundo cenário, considerando uma verticalização máxima, e depois um terceiro cenário, por uma limitação da versão gratuita do programa, ela não conseguiu trabalhar a taxa de porosidade nos 2 primeiros pavimentos da edificação, que era a proposta do TCC da pesquisadora anterior, e aí ela teve que trabalhar quase como uma superquadra, né? E aí foi assustador a gente ver o desempenho de que quando a gente sombreou a rua, porque, lógico, o gabarito aumentou, e a gente ventilou mais essa rua no nível do pedestre, a gente teve cenários mais confortáveis, né, de diferenças de temperatura, comparado a um cenário que é o cenário existente. Percebam, mesmo que ele não esteja tão verticalizado, mas já existe muitos prédios acima de 4, 5 pavimentos, mas o importante é que ela botou o programa para simular o usuário no nível da rua. E no nível da rua, a morfologia ela praticamente é toda fechada. Não existem corredores de circulação de vento. E isso fez com que acontecesse um pior desempenho, reforçando a história da ventilação que a gente veio falando. E aí depois, na continuação dessas pesquisas, por isso que eu falei, vamos nos ater a uma questão de picos e se preocupar com as médias, né? Esses alunos pegaram outros pontos na cidade, aí eles partiram para um ponto não só no centro, voltaram lá para o DETA, aqui, o Rio Doce, o Santa Maria, daquela primeira medição, o Instituto Federal, mas eles pegaram, por exemplo, Brotas, que é um bairro no Alto, e além disso instalaram 2 equipamentos numa área completamente rural, São Pedro Frio, que é uma área rural aqui de Colatina, e Santa Teresa, que é um município vizinho. E aí fizeram uma série de análises, isso é só um gráfico do artigo que eles publicaram, mas olha aqui o que eu queria falar para vocês, temperatura do centro. Olha como é que a área mais adensada, e que é exatamente bem próximo àquela área da pesquisa anterior, ou seja, sem ventilação no nível nos 2, 3 primeiros pavimentos, né, quase sem afastamento, cores escuras, muita condensadora de ar-condicionado instalado nas fachadas. Como é que as máximas de área tiveram picos de temperatura muito mais elevados do que todo o restante medido. E aí, lógico, a região de São Pedro Frio, bem lá no interior, né, conseguiu ter um desempenho bem mais baixo, né, do que quando o cenário urbano entra em cena aqui, como nós podemos ver, né? Esse amarelo aqui também é Santa Teresa, área rural, então eles conseguiram ter temperaturas mais baixas, né? Principalmente horários durante a noite, como a gente pode ver aqui. Lógico, o dia, quando começa a ter uma radiação, a temperatura, né? A gente lembra que falou de radiação difusa, radiação direta, radiação global, então isso tudo vai interferir
mas quanto mais a gente consegue conter esse ganho de calor, eu posso evitar picos como esse que a gente viu na região central, né? Então, isso mostrou como que, se a gente reclama que a cidade tem fama de quente, o que a gente está fazendo com o adensamento e essa construção, sem pensar uma cidade porosa e sombreada, vai fazer com que eu esteja em situações aí cada vez piores, né, de acúmulo de calor, é, e fazendo com que eu viva situações que sejam cada vez mais. Percebam que aqui, ó, é o meio do dia, né? Já é o período da tarde. E eu vou ter temperaturas bem mais elevadas e que vai levar mais tempo para que essa temperatura se dissipe. E aí, nessas pesquisas, a gente trabalhou com algumas fórmulas, né, sobre índice de temperatura e umidade, ou o outro, que é o IDT, índice de desconforto térmico, que a gente acabou usando mais porque ele estabelece uma faixa a mais, o outro são só 3 faixas, né? E aí tivemos cálculos e mais cálculos feitos em planilhas eletrônicas, mas que nos dão resultados muito interessantes. Ó, essa é a pesquisa que eu falei que a aluna está finalizando para tentar publicar, em que a gente trabalhou com o IDT e a gente começou a ver como que ao longo do dia cada ponto monitorado foi tendo seu aumento de temperatura, e aí essas cores é em função daquelas escalas, né, estabelecidas pelo método de cálculo, e que a gente pôde ver como é que determinadas, olha aqui, como é que a estação de Aimorés comparada com a casa, né? Então a gente viu que o pasto lá dentro do Instituto Terra teve um desempenho, a casa foi ter outro, e a gente foi vendo ao longo de vários dias, essa pesquisa foi mais de um ano de monitoramento, né, com os equipamentos, por isso que a aluna ainda está trabalhando vários tratamentos desses dados, em que nós podemos ver como que vai acontecendo esse aquecimento ao longo do dia e quanto ele perpetua comparado com outros locais que vão perdendo esse calor mais rapidamente, né? E aí também transformando isso em gráficos, nós podemos ver quanto que determinados locais foi muito desconfortável, foi apenas desconfortável, né? E outros já puderam apresentar dados mais confortáveis ou parcialmente confortáveis, comparados com a estação meteorológica. Então, isso é só um gráfico que eu trouxe para vocês, ela ainda está trabalhando, mas mostrando como esse método é interessante, né? E a gente teve a oportunidade de monitorar vários pontos com a aquisição de novos equipamentos e que nós fomos vendo como que as casas, elas muitas vezes apresentavam menos índices de conforto quando às vezes precisava comparar com a estação ou com algum outro dado de uma forma geral, né? Lógico que aqui é só um congelamento de uma semana. A gente precisa tratar acho que 70 ou 75 semanas, né? Então isso é só um congelamento que eu trouxe para exemplificar para vocês como que cada vez mais a gente tem visto que as medições dentro da cidade, se é um cenário urbano não tão favorável, vai ser pior do que o cenário do clima, né, que é medido na estação meteorológica para caracterizar o clima daquele local, e aqui a gente estava olhando o clima urbano. Então, quanto pior o cenário urbano, mais havia essas diferenças, mostrando para a gente quão mais desconfortável está ficando esse espaço dentro desse clima típico daquele local, quando comparado, daquele local que eu digo, daquela rua, daquele bairro, daquela quadra, quando comparado ao clima do local como um todo. E aí, né, a síntese, né, de todas essas pesquisas que vêm sendo feitas, e aí fica aí para ajudar vocês no trabalho prático que vocês terão que desenvolver, algumas dicas que a gente foi vendo de medidas para remediar esse fenômeno de ilha de calor, né? Ou seja, vai corroborando com aquilo que a gente vinha encontrando na literatura. Melhor planejamento urbano, principalmente em relação a densidades construtivas, taxa de porosidade, proposta pela Meriguete, melhoria dos materiais construtivos usados nas edificações, as cores dos materiais também. Um dos livros que está recomendado para vocês lerem, da Gartland, ela fala da ação que o pessoal está de pintura do asfalto com cores claras para tentar conter esse fenômeno.
maior arborização das cidades, uso de telhado verde, uso de coberturas mais frescas, outros materiais para pavimentação, materiais que tenham um albedo melhor do que o asfalto e que tenham mais porosidade. E benefícios, né, da gente evitar esse fenômeno. A diminuição das temperaturas, né, da gente poder ter uma temperatura urbana mais próxima da temperatura das estações meteorológicas, porque aí é clima, né, aí eu não tenho como brigar com o clima do local. Economia de energia das edificações, a melhoria da qualidade do ar, o conforto térmico e melhoria para a saúde. A gente cada vez mais está vendo que conforto é saúde, então a gente tem percebido isso, né? É uma condição que está ligada uma à outra. A redução das enchentes, quando a gente tem canais de escoamento, jardins de chuva. Numa das pesquisas foi observada, não nossa, né, mas de outros autores consultados, por que a gente insiste em fazer os canteiros com meio-fio mais elevado que a rua, sendo que o canteiro poderia funcionar como uma área de dreno. A manutenção e redução de resíduos, né? E benefícios estéticos também para a cidade. Aí já é uma questão um pouco mais subjetiva, mas ela é emocional. E aí tem alguns livros, tá aqui o livro da Barbirato, que eu tanto citei para vocês, livros da professora Romero. Esse livro, ele está indicado aí a leitura para vocês, né, para a execução de um trabalho prático, né, é uma referência importante para a gente, esse trabalho da equipe da Lisa Gartland, que é uma pesquisadora norte-americana, sobre ilhas de calor. E as principais referências que a gente usou na preparação dessa aula. Está aqui o trabalho da professora Labac, que eu tanto citei para vocês, né? E espero que tenha ajudado ou tenha servido para dar um panorama bem interessante para vocês sobre esse fenômeno, sobre essa realidade e, sobretudo, sobre essa questão que a Rolf e o Nichols colocaram na aula que a gente falou de 2 semanas atrás, dessa guerra que nós estamos enfrentando, essa guerra climática. E a gente vê que o nosso conhecimento científico, aí resgatando as nossas primeiras aulas, a gente tem conhecimento científico. O que a gente está precisando é que as coisas conversem um pouco mais e que essas propostas entrem em aplicação, até por causa daquilo que a gente falou. Não é uma questão do tamanho da cidade, é o quanto a cidade está sendo capaz de tratar essas estratégias para conter essa alteração do clima local e interferir menos nessa questão do clima e desse cenário de mudanças climáticas, né? Aí volta aquele livro que eu citei para vocês do biourbanismo. Espero que vocês gostem desse tema tanto quanto eu gosto de trabalhar com ele e pesquisá-lo. Então, é isso. Obrigado e bom trabalho para vocês.